Afiliados, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia, né? Atitude filosófica, sobre como exercer nossa liberdade, sobre como conhecer as coisas e nos questionar se não for bem assim. Quando dizemos que uma casa é mais bonita que a outra, ou que Marisa está mais jovem do que Glorinha, acreditamos que as coisas, as pessoas, as situações, os fatos podem ser comparados e avaliados, julgados por sua qualidade, bonito, feio, bom, ruim, jovem, velho, engraçado, triste, limpo, sujo, ou por sua quantidade, muito, pouco, mais, menos, maior, menor, grande, pequeno, largo, estreito, comprido, curto. Julgamos assim que as qualidades e as quantidades existem e que podemos conhecê-las e usá-las em nossa vida. Se disséssemos, por exemplo, que o Sol é maior do que o Vênus, estamos acreditando que a nossa percepção alcança as coisas de modos diferentes. Às vezes, tais como são em si mesmas. A folha deste livro, bem à nossa frente, ou a tela do celular na sua frente, é percebida como branca. Aí é colorida. Eu estou de camisa verde, aparentemente verde ou azul. O que é isso aqui? Não dá para saber. Isso é daltônico. E de fato ela é. Outras vezes, tais como nos parece, o Sol de fato é maior do que o disco dourado que vemos ao longe. Dependendo da distância de nossas condições de visibilidade, da localização e do movimento dos objetos. Por isso acreditamos que nossa visão pode ver as coisas diferentemente do que elas são, mas nem por isso diremos que estamos sonhando ou que ficamos malucos. Acreditamos as coisas nos lugares em que elas estão ou do lugar em que estamos, e que a percepção visual varia de acordo com a distância. Se estão próximas ou distantes de nós, isso significa que acreditamos que elas e nós ocupamos lugares no espaço, e, portanto, cremos que este existe, pode ser diferenciado, perto, longe, alto, baixo e medido, comprimento, largura, altura. Na briga, quando alguém chama um outro de mentiroso, porque não estaria dizendo os fatos exatamente como eles aconteceram, está presente a nossa crença de que há diferença entre verdade e mentira. A primeira diz as coisas tais como são, a segunda faz exatamente o contrário, distorce a realidade. A ponte quebrada, um sonho. O quadro de Salvador Dalí. O pintor catalão foi um dos principais expoentes do surrealismo, vertente da arte que explora o universo do inconsciente. No entanto, consideramos a mentira diferente do sonho, da loucura e do erro, porque o sonhador, o louco e o que é se iludem involuntariamente, enquanto o mentiroso decide voluntariamente deformar a realidade e os fatos. Com isso, acreditamos que o erro e a mentira são falsidades, embora diferentes, porque somente na mentira há a decisão de falsear. Ao diferenciarmos erro de mentira, considerando o primeiro uma ilusão ou um engano involuntários e a segunda uma decisão voluntária, manifestamos silenciosamente a crença de que somos seres dotados de vontade e que dela depende dizer a verdade ou a mentira. Ao mesmo tempo, porém, nem sempre avaliamos a mentira como alguma coisa ruim. Não gostamos tanto de ler romances, ver novelas e assistir filmes, e não são mentira. E não são mentira, essas coisas. É que também acreditamos que quando alguém nos avisa que está mentindo, a mentira é aceitável. Não seria uma mentira para valer. Quando distinguimos verdade de mentira e distinguimos mentiras inaceitáveis de mentiras aceitáveis, não estamos apenas nos referindo ao conhecimento ou desconhecimento da realidade, mas também ao caráter da pessoa, a sua moral. Acreditamos, portanto, que as pessoas, porque possuem vontade, podem ser mais morais ou imorais, pois cremos que a vontade de escolher entre o bem e o mal. E, sobretudo, acreditamos que exercer tal poder é exercer a liberdade, pois acreditamos que somos livres porque escolhemos voluntariamente nossas ações, nossas ideias, nossos sentimentos, não conhecendo as coisas. Na briga, quando uma terceira pessoa pede às outras duas para pôr a cabeça no lugar e que sejam objetivas, ou quando falamos dos namorados como incapazes das coisas como são ou como sendo muito subjetivos, também temos várias crenças silenciosas. De fato, acreditamos que quando alguém quer defender muito intensamente um ponto de vista, uma preferência, uma opinião e até capaz de brigar por isso, pode perder a objetividade e se deixar guiar apenas pelos seus sentimentos e não pela realidade. Da mesma maneira, acreditamos que os apaixonados se tornam incapazes de ver as coisas como são, de ter uma atitude objetiva e que sua paixão os faz ficar e em que acreditamos então? Acreditamos que ter objetividade é ter uma atitude imparcial, que percebe e compreende as coisas tais como são verdadeiramente, enquanto a subjetividade é uma atitude parcial, pessoal, ditada por sentimentos variados, amor, ódio, medo, desejo. Assim, não só acreditamos que a objetividade e a subjetividade existem, como ainda acreditamos que são diferentes e que a primeira percebe perfeitamente a realidade, não a deforma, enquanto a segunda não percebe adequadamente a realidade e voluntária ou involuntariamente a deforma.
Ao dizermos que alguém é legal porque tem os mesmos gostos, as mesmas ideias, respeita ou despreza as mesmas coisas que nós e tem atitudes, hábitos e costumes muito parecidos com os nossos, estamos silenciosamente acreditando que a vida com as outras pessoas, família, amigos, escola, trabalho, sociedade, política, nos faz semelhantes ou diferentes em decorrência de normas e valores morais, políticos, religiosos e artísticos, regras de conduta, finalidade de vida. Achamos óbvio que todos os seres humanos seguem regras e normas de conduta, possuem valores morais, religiosos, políticos, artísticos, vivem na companhia de seus semelhantes e procuram distanciar-se dos diferentes dos quais discordam e com os quais entram em conflito. Acreditamos que somos seres sociais, morais e racionais, pois regras, normas, valores e finalidades só podem ser estabelecidos por seres conscientes e dotados de raciocínio. Como você pode notar, nossa vida cotidiana é toda feita de crenças silenciosas, da aceitação de coisas e ideias que nunca questionamos, porque nos parecem naturais, óbvias. Cremos na existência do espaço, do tempo, na realidade exterior, na diferença entre realidade e sonho, assim como na diferença entre sanidade mental ou razão e loucura. Cremos na existência das qualidades e das quantidades. Cremos que somos seres racionais capazes de conhecer as coisas e por isso acreditamos na existência da verdade, na diferença entre verdade e mentira. Cremos também na objetividade, na diferença entre ela e a subjetividade. Cremos na existência da vontade da liberdade, por isso cremos na existência do bem e do mal. Cremos que nos faz aceitar como perfeitamente natural a existência da moral e da religião. Cremos também que somos seres que naturalmente precisam de seus semelhantes e por isso tomamos como fato óbvio e inquestionável a existência da sociedade com suas regras, normas, permissões e proibições. Haver sociedade é, para nós, tão natural quanto haver sol, lua, dia, noite, chuva, rios, marés, céu e florestas. E se não for bem assim? Quando em Matrix Neo pergunta onde estamos, Morfeu lhe diz que a pergunta está equivocada, pois o correto seria perguntar quando estamos. Ou seja, Neo pergunta pelo lugar ou pela realidade espacial, onde, mas teria de perguntar pela realidade temporal, quando. Ao mostrar-lhe que não estão vivendo no ano de 1999 e sim no século XXI, Morfeu pode mostrar a Neo onde eles realmente estão vivendo, num mundo destruído e arruinado, vazio de coisas e de pessoas, pois todos os seres humanos estão aprisionados no interior da Matrix. O que Neo julgava ser o mundo real é pura ilusão e aparência. Para fazê-lo compreender o que se passa, Morfeu, como sua origem mitológica indica, faz com que incessantemente e velozmente tudo mude de forma, cor, tamanho, lugar e tempo, de maneira que Neo tenha de perguntar se o espaço e o tempo existem realmente. Quando é levado ao oráculo, Neo presencia fatos surpreendentes, vê crianças realizando como tortar e desentortar uma colher sem tocar nela, ou manter soltos no ar em movimento cubos sem eles tocar. Diante de sua surpresa, crianças que entorta e desentorta a colher lhe diz simplesmente: a colher não existe. Neo está diante de uma contradição entre visão e realidade. O que ele vê não existe, e o que existe não é visto por ele. Exatamente por isso, e por estar perplexo, sem compreender o que se passa, é que o oráculo lhe mostra a inscrição sobre a porta: conhece-te a ti mesmo, indicando-lhe que, antes de tentar resolver os enigmas do mundo externo, será mais proveitoso que comece compreendendo-se a si mesmo. Quantas vezes não passamos por situação desse tipo que nos levam a desconfiar ora das coisas, ora de nós mesmos, ora dos outros? Cremos que nossa vontade é livre para escolher entre o bem e o mal. Cremos também na necessidade de obedecer às normas e às regras de nossa sociedade, que acontece, porém, nossa vontade nos indica que é bom fazer ou querer algo que nossa sociedade proíbe ou condena. Ao contrário, quando nossa vontade julga que é mal e uma justiça querer ou fazer algo que nossa sociedade exige ou obriga. Há momentos em que vivemos um conflito entre o que a nossa liberdade deseja e o que a nossa sociedade determina e impõe. Cremos na existência do tempo, isto é, num transcorrer que não depende de nós, e cremos que podemos medi-lo com instrumentos como relógio ou cronômetro. No entanto, quando estamos à espera de alguma coisa muito desejada ou de alguém muito querido, o tempo parece não passar. Olhamos para o relógio e nele o tempo está passando, sem corresponder ao nosso sentimento de que está quase parado. Ao contrário, se estamos numa situação de muita satisfação, uma festa, um espetáculo de música, de dança, um encontro amoroso, um passeio com amigos queridos, o tempo passa velozmente, ainda que o relógio mostre que se passaram várias horas. Vemos que o sol nasce a leste e se põe a oeste, que sua presença é o dia e sua ausência é a noite. Nossos olhos nos fazem acreditar que o sol se move à volta da Terra e que esta permanece imóvel.
Quando durante muitas noites seguidas acompanhamos a posição das estrelas no céu, vemos que elas mudam de lugar e acreditamos que se movem à nossa volta, enquanto a Terra permanece na imobilidade. No entanto, a astronomia demonstra que não é isso que acontece. A Terra é um planeta num sistema cuja estrela central se chama Sol, ou seja, a Terra é um planeta do sistema solar e ela, juntamente com outros planetas, é que se move à volta do Sol num movimento de translação. Além desse movimento, ela ainda realiza um outro, o de rotação em torno de seu próprio eixo, a 1.600, 700 km por hora. O movimento de translação explica a existência do ano e o de rotação explica a existência do dia e da noite. Assim, há uma contradição entre nossa crença na informação dos movimentos. Esses exemplos assemelham-se às desconfianças de Newton. Por um lado, tudo parece certinho e como tem de ser. Por outro, tudo poderia estar em ilusão. Somos dominados pelas regras de nossa sociedade. Temos a experiência do tempo parado ou do tempo de... Mas o relógio não comprova a nossa experiência. As estrelas em movimento nos ensina o contrário. Isso é um pouquinho de conhecer a nossa liberdade, de como conhecer as coisas e não bem assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, vídeos. Até a próxima.